Pessoal, essas imagens que vocês acompanharam agora foi um treinamento que a gente fez lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, esse final de semana próximo passado, né? Que estiveram presentes grandes nomes do Partido Novo, como Euzema, Adriano Silva, Falcão, que é prefeito de Pasto de Minas, secretário da Saúde de Divinópolis também. Grandes lideranças, grandes nomes. Foi uma imersão, um estudo, é um treinamento para os pré-candidatos a prefeito do Partido Novo. Eu vou passar a palavra para o Pagotto, ele é vice-presidente estadual do Partido Novo, que vai trazer mais algumas informações para vocês. Daniel, lá no encontro teve mais de 200 pessoas, né, entre candidatos, pré-candidatos a prefeito e seus assessores. Mas o bacana é dizer para as pessoas que gostam do Novo e acreditam na política e nas propostas do Novo, é que nós devemos de ter mais de 600 cidades com candidaturas do Novo, entre elas a prefeito, vice-prefeito, chapa de vereadores. Em Goiás, nós estamos hoje com 37 diretórios, né? Então nós devemos ter esse número de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores. O Novo está crescendo muito e o Novo sempre, Daniel, prima pela qualidade, não pela quantidade. Quando a gente fala em qualidade, a gente não está atrás de, que nem diz o próprio Romeu Zema fala, né, a gente não está atrás de Einsteins da vida, o cara com PhD, não. A gente está atrás de qualidade de ideologia política, tá atrás de pessoas com foco na política do bem-estar, naquilo que você sempre fala, estar na política para servir, né. Mas o lá naquele encontro você viu muita coisa, né, Daniel. O que que se traz de lá do encontro para Rio Verde? Muita coisa bacana, muita informação. Eu sempre digo que o Partido Novo ele é um partido único no Brasil. Ele é diferente de todo e qualquer partido político, pela sua estrutura organizacional e pelos princípios que são estampados no seu estatuto. E o que que acontece? Que a gente viu lá, principalmente, o processo seletivo, que é usado, lançado mão para estar sempre ocupando os cargos de nomeação do executivo, aquele cargo da caneta do prefeito. Quem ocupa esses cargos passa por um processo seletivo de maneira que só vão estar lá cargos técnicos, gente certa no lugar certo. Isso gera uma eficiência na gestão fantástica, porque são pessoas capacitadas, principalmente esses cargos ocupados pelos funcionários públicos de carreira, que é quem tem a expertise, o know-how, a experiência, sabe tudo da pasta. O que que acontece hoje? Geralmente, essas nomeações são políticas. O prefeito eleito indica alguém para ocupar o cargo em razão de um apoio que teve durante a campanha política. Geralmente, essa pessoa que ocupa esse cargo, na grande maioria das vezes, não detém o conhecimento necessário para fazer a gestão da pasta. Hoje cedo eu estava conversando lá no Campestre, um rapaz que trabalha na prefeitura, concursado, na licitação, e ele me perguntou exatamente isso, se eu tinha experiência em gestão pública. Eu disse que pública não, porque eu estou vindo agora colocando o nome à disposição, mas que eu tenho experiência sim na gestão privada, que eu sou empresário. E eu faço parte de algumas empresas, comentando com ele, chama Daniel, inclusive, meu xará, que os meus sócios não são fáceis, são pessoas de altíssimo nível e de difícil lida, que são meus irmãos. A gente sabe, né, que sociedade é complicado, com o irmão mais ainda. Mas que graças a Deus a gente vem prosperado, tem prosperado, temos evoluído enquanto sociedade empresária. E aí ele me falou de uma coisa bacana, que é sobre o planejamento. Eu contei o caso para ele dos lenhadores, vocês devem conhecer a história, né? Um lenhador velho e um novo. Saíram para rachar lenha. O novo, naquele afã de acertar, machado, 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 olhava de canto de olho para o velho sentado. E o rapaz novo, lenha, 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 olhava para o velho sentado. Ao final do dia, a pilha de lenha do velho estava maior que a do rapaz novo. E isso dia após dia, até que ele não aguentou mais e perguntou para o velho o porquê daquilo.
E o senhor, no alto da sua experiência, falou: "Ó, sabe o momento que você está me vendo sentado? Aquele momento eu estou amolando o meu machado". Isso é planejamento. E o planejamento, ele é feito durante a fase da campanha. E nós tivemos um belo presente. Como eu disse, o Partido Novo, ele é único. Por quê? Ele tem um braço educacional que estuda as políticas públicas. E eu trouxe de lá esse presente aqui. É um caderno de políticas públicas municipais. Aqui, gente, está elencado tudo aquilo que é necessário ser feito em termos de Brasil. Aqui está o conceito, que refinado se adequa a cada realidade de cada município. Aqui está o planejamento. Como eu estava falando, Pagô, e o processo seletivo, a gente vai colocar as pessoas certas nos lugares certos para alcançarem essas metas e objetivos, que eu vim da escola empresarial, que é a cara do Partido Novo. Então, as metas, o planejamento está pronto. Você coloca as pessoas certas nos lugares certos, a gestão de Rio Verde vai voar, vai ser ágil, célere, porque isso aqui aumenta a governança sobremaneira. Sem falar, Pagoto, no impacto econômico positivo. Ao invés de você trazer uma pessoa de fora, de indicação política, para pagar um favor político, uma pessoa sem capacidade ou não tão capaz como os funcionários públicos de carreira, ou quem não seja funcionário público de carreira também, que ocupe o cargo, você vai gastar, um exemplo lá, R$ 10.000. Se a gente trouxer para Rio Verde a realidade de Joinville, 60% desses cargos são ocupados por funcionários públicos de carreira, vão ser 2.000 pessoas, que é 10.000, é um impacto econômico de 20 milhões ao mês positivo, porque você não vai desembolsar isso com a pessoa de fora, ele já é funcionário público. Você pega 30% para remunerar por ser cargo de confiança, cargo de liderança, sobra 14 milhões. Em um ano, são quase 170 milhões de reais. Com isso, viabiliza-se toda a gestão, tanto na saúde, na educação, na segurança, na mobilidade urbana, em razão de deixar o fluxo de caixa positivo. Porém, não podemos nos esquecer, o fluxo de caixa de Rio Verde é extremamente positivo. A LDO para 2025 tem um orçamento de quase 2 bilhões de reais. Dinheiro tem, basta a vontade política de servir a população. É, o processo seletivo nada mais é do que você dar oportunidade para quem sempre sonhou em ser um secretário de saúde, né. Então, por exemplo, o Novo é o único partido que proporciona a você que está nos ouvindo e vendo, pessoas simples, pessoas, mas com muita competência, a participar da administração pública. Na verdade, o processo seletivo, ele abole de vez aquele modelo de indicação política nas pastas. E esse é o mal do Brasil. Então o processo, seletivo do Novo não é uma inovação única, Não, porque as empresas fazem isso, isso. e por que as empresas fazem isso e o poder público não faz? Por quê? Porque geralmente o poder público, ele quem chega no poder, ele já chega cheio de problemas, né. Ele chega cheio de pessoas A junto. gente pode ver o caso de Rio Verde, o grupão que tem sido formado junto aos demais candidatos, que é um projeto de poder político, que é o que você está nos explicando. Então assim, se nós olharmos assim, para a prefeitura, né, para a prefeitura como uma empresa. E aí muitos petistas nos criticam, né, porque acham que a gente não vai atender a população. Muito pelo contrário, uma vez que você tem gestão, você tem eficiência do dinheiro público, você tem pessoas certas no lugar certo, você, faz uma economia, você evita o desperdício de dinheiro, você contrata mais saúde, você contrata mais, infraestrutura, você contrata mais Exatamente. educação. Então, o que que nesse curso em São Paulo que eu achei bacana, que a gente viu de perto os números e a realidade. Então, Minas Gerais tinha um déficit, para quem não sabe o que é déficit, tinha uma dívida gigante, e o Romeu Zema em 4 anos, sem aumentar a carga tributária, né, ele resolveu o problema financeiro. Já o governo do PT a nível de Brasil, para resolver o problema
do déficit ou resolver o problema da dívida, né. Da má gestão, porque É, tá gerindo mal, tá gastando mais do que isso. O arrecada. que ele faz? Aumenta o imposto. Mete a mão no bolso do Goiás cidadão. não ficou fora desse cenário, É mesma verdade. coisa. ICMS foi aumentado, Isso. além da taxa do ar que nos foi imposta. Então, se nós não cuidarmos do município, Daniel, amanhã depois um prefeito eleito, um prefeito incompetente, pode sim criar taxas para suprir o caixa, porque que nenhum político tem no seu escopo de trabalho demitir pessoas, Muito pelo contrário. contratar. O que você está falando, presta atenção, gente, aquele grupão que tem se formado de lideranças, de partidos e tal, vão cobrar conta lá na frente. As nomeações é para aquele tipo de gente que nem sempre é competente, como um funcionário público de carreira, que estudou para estar ali ocupando aquela pasta. E isso onera sobremaneira, porque o sistema é perverso. E os políticos tradicionais da velha política lançam mão disso, incham a máquina para pagar o favor político, que é a diferença do Partido Novo. E ó, aproveitando o gancho que ele deu, falando de Minas Gerais, que veio quebrada, quebrada de um governo petista, que tinha passado sucedendo Não, um antes PSDB, PSDB, MDB, PMDB e o PT. Então, o Estado estava moído. Romeu Zema, empresário, lançou mão das diretrizes do Partido Novo. Ele fez o processo seletivo. E você sabe quando que ele conheceu o secretariado dele, Pagota? No dia da posse. por quê? Porque fez o processo seletivo, ele não tinha compromisso com a velha política, colocou pessoas certas nos lugares certos, pessoas técnicas para fazer a gestão do secretariado de Minas. Resultado disso, o Estado está superavitário, está sobrando dinheiro. Ele, inclusive, está pagando conta de 7 anos atrás de quem trabalhou na saúde e não recebeu. Isso aí até teve um amigo meu que confessou que um colega dele de profissão médica, fazia 7 anos que ele tinha saído do governo, porque não aguentava trabalhar de graça, né, Aham. e aí ele 7 anos depois ele recebeu o dinheiro, disse que caiu um dinheiro na conta, "Ué, o que que é isso?" Aí foi ver era o Romeu Zema pagando a dívida dos petistas. Então assim, mas assim, o mais bacana também, o que que a gente mais viu lá em São Paulo? A gente viu assim que o SUS, né, até o secretário de saúde de Divinópolis lá, que é irmão do Ivan. Ivan. o Ivan, que é irmão que é secretário do prefeito lá de Divinópolis, que é irmão do Cleitinho. Cleitinho, né, Isso. inclusive veio para o Novo, né, e o Isso. Novo tá recebendo nos próximos dias mais, pelo jeito, mais 2 senadores e mais uns deputados, a gente espera que seja essas figuras importantes aí do cenário nacional que defende a bandeira do liberalismo, né. Então o Novo tá crescendo e aí ele mostrou lá que o SUS, bem feito, Daniel, dá resultado, né. Isso. Precisa da competência de gente técnica. O SUS, como diz a minha esposa, que é funcionária da saúde, ela é concursada da vigilância sanitária, o papel é muito bonito, porém pode dar certo se for operacionalizado por pessoas técnicas que conhecem a pasta. Inclusive o secretário de saúde, ele ocupa lá a mesma função que a Amanda aqui. Ele é Vigilância fiscal da vigilância e sanitária. que é mal vista, né, é temida aí pelos empresários, mas aí ele até explicou isso, que na realidade os processos da vigilância, uma vez eles estando mais claro, nítido, Transparente. transparente, não tem problema, porque o que vale é a segurança do usuário, né. Exatamente. Inclusive, lá em Joinville, que o prefeito Adriano Silva esteve conosco novamente, já fomos a Joinville, estamos procurando nos capacitar cada dia mais, conhecendo de perto a realidade dos outros municípios e as ações que deram certo. O que que acontece? Lá ele fez chama Farol, que era um farol antigo, que é a sala do empreendedor. O empreendedor em Joinville anda junto com a prefeitura. A palavra de ordem lá é atender, resolver e não atrapalhar a iniciativa privada, que é a verdadeira responsável pela geração de riqueza, de renda, receita, que é a pagadora de tributos. E lá, Pagota, Deixa eu dar uma cuia aí. obrigado. Lá ele reduziu a carga tributária numa série de coisas, principalmente serviços sobre shows, pós-pandemia. Era acho que 4 ou 5%, reduziu para 1. Sabe quantos empregos foram gerados em Joinville?
35.000 novos empregos, reduzindo carga tributária Ah, e tá, e até ele falou que arrecadou mais aí, né? arrecadou mais, que aconteceu com o governo passado brasileiro. Bolsonaro zerou PIS, COFINS dos combustíveis, que impacta diretamente no frete, na logística, zerou e diminuiu imposto de mais de 4.500 itens e tornou o bem de consumo mais acessível aqui embaixo. Consequentemente, vendeu mais, com uma alíquota menor, arrecadou mais impostos. Porque na verdade, né, Daniel, ninguém quer ficar sonegando, né? Todo mundo Uhum. quer pagar os impostos desde que sejam justos, né, e bem aplicados. É. Agora o que eu achei mais interessante lá foi o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, fenomenal, cara. Você vê Fenomenal, criativo. o fervor que ele vendia Joinville, ele falou o seguinte, que ele fez 27 reuniões internacional, ele viajou o mundo É. para vender Joinville. Viajou o mundo sem sair do Brasil. Você é do Brasil. Eu disse: "Como é que você fez isso?" "Não". Ele falou: "Primeira porta de entrada das embaixadas". Ele visitou quase todas as embaixadas existentes no Brasil, abriu portas e agora está colhendo resultados. Claro que um momento ou outro ele vai ter que viajar para fora do Brasil, mas ele falou: "Eu não posso simplesmente viajar fora do Brasil para gastar dinheiro público sem um foco, sem ter um resultado eficiente da demanda". Então, assim, a gente viu isso. Outra coisa que eles apresentaram lá para nós que eu achei muito interessante, é o programa agrícola deles, né, Daniel, um programa para os Isso. pequenos produtores, que dá para fazer aqui em Rio Verde, né? Inclusive, está aqui nesse caderno de políticas públicas sobre a pasta agricultura. Como é que funciona lá, gente? Para os pequenos produtores, que a gente vai adequar. Esse caderno aqui, ele é teoria nacional. Grande parte dos problemas do Brasil são comuns a qualquer município, qualquer estado. Lá em Joinville, criou-se um banco de horas em razão dos impostos e tributos pagos pela cadeia produtiva, pelo produtor rural, a quantidade da sua produção agropecuária, a quantidade de gente que ele emprega. Nesse banco de horas, gera-se um crédito, aonde o produtor pode lançar mão de vários serviços. Um frete de um calcário, um serviço de gradagem, um serviço de distribuição de fertilizante, um serviço de arrumar estrada, limpezas. E, ó, a prefeitura não comprou máquinas, ela alugou, ela comprou horas máquinas da Na propriedade verdade, privada. ele fez até um sistema que eu conheço, né, ele fez um sistema de chamamento público. Falou assim: "Olha, eu quero pagar X valor por hora de reta escavadeira". As empresas que queriam vender hora foram lá e se cadastraram. Isso. Inseminação artificial, manejo, Isso. Uma técnica agrícola. série de ações de extensão rural e serviço. E o bacana, Pagô, é que, vamos dizer, é um sistema de parceria público-privado, vamos dizer assim. Sabe quem fiscaliza o serviço? É o tomador, é o produtor rural, porque ele sabe que está descontando da hora a máquina que ele tem crédito. Então a máquina chega lá, é para trabalhar, E o não é produtor para ficar rodando orímetro, não. não paga por isso. Então ele incentiva o produtor a cada vez mais ser mais técnico, a cada vez mais. Tecnificar. Inclusive, eu estava lendo agora sobre esse projeto para a gente colocar aqui em Rio Verde. Um ponto maior positivo para quem faz preservação ambiental. Eu estava vendo ali, tem um ponto extra quem faz preservação ambiental. Então, é bem focado, né, na É, sustentabilidade, isso que é bacana, né? dentro do que você tocou da preservação ambiental, eu tenho como formação, eu sou engenheiro agrônomo também. Meu trabalho de formatura, eu identifiquei e quantifiquei as espécies vegetais que acontecem na microbacia do Ribeirão Abóbora, em razão da sua importância para o abastecimento de água de Rio Verde. Uma coisa eu já te adianto, Pagoto, Rio Verde está na vanguarda da preservação ambiental. Mas como a gente sempre diz, não há nada bom que se possa melhorar. Então eu tenho um projeto comigo da gente fazer uma revitalização não só na microbacia do Abóbora, do Marimbom também, do Laje também, que vai ser cercar as cabeceiras, fazer piscina seca, fazer replantio de espécies produtivas no futuro. Isso tudo a gente está vendo lá, acompanhando em loco. Está sendo muito bom essa jornada, enquanto profissional, enquanto pessoa. Na Tô verdade, gostando. aquilo que o pessoal sempre fala, né, Daniel? Participar do processo político dentro do novo, você só ganha. É, Porque olha só, relacionamento. Hoje nós conhecemos baita do governador, que é o Romeu Zema.
fantástico. cara que tem um diferencial. O deputado Marcel Van Hatt, o Esteve Gilson conosco lá, Ventura, isso. Adriana Secato tá vindo agora. que está vindo agora, o Dallagnol, Dallagnol. o próprio presidente Eduardo, um cara fantástico que está Isso. revolucionando o partido. Mas agora, saindo um pouco de projetos que nós aprendemos lá, até para as pessoas que vão ver esse vídeo, nós temos um recado aqui do Marcel Van Hatt para vocês. Então dá uma olhada no vídeo, depois a gente volta. Quando eu chego aqui, vejo vocês e vejo todos vocês candidatando-se a prefeito, a vice-prefeito, eu só posso dizer, meu Deus do céu, como a gente evoluiu. E é por isso que esses caras estão avançando tanto. É exatamente por isso, porque é por medo do que vai acontecer agora em 2024, graças à eleição de vocês, e em 2026, uma eleição em que nós voltaremos a sonhar, não só com presidência da República e governador de estados, em todos os estados do Brasil, presidente da República, com o nosso Zema, e vamos trabalhar para isso. Bom, gente, é isso aí. O desafio está lançado. Tem muita gente que procura e fala assim: Pagou, você está no Novo desde o início, está aí lutando pelo Partido Novo. Romeu Zema é um baita de um cara, é o cara para ser o nosso presidente. Então, se você quer o Romeu Zema presidente, passa agora por 2024. Não tem outro caminho. Você sabe muito bem que a política é uma questão de sequência e de apoio. Como é que nós vamos conseguir transformar o Romeu Zema num pré-candidato a presidente e se tornar presidente? Criando bases sólidas. Você já acredita no novo, você já entende que o novo é a solução. Nós estamos aqui se dispondo a fazer isso, né, dando o nosso tempo, a nossa colaboração, né, Daniel? Então, o que Isso. que a pessoa tem que fazer para ajudar a transformar o Zema em presidente da República? Primeira coisa, não errar na hora do voto. Esse processo de 24, ele é mais ou tão importante quanto o de 26. Por quê? Os prefeitos e vereadores eleitos agora serão os cabos eleitorais que vão empurrar em 26 os deputados estaduais, federais, senadores, governadores e o presidente. Lembre-se, ninguém cai de paraquedas em Brasília. Nós temos exemplo dentro de casa. A gente mandou uma vereadora rioverdense para a Câmara Nacional, para o Congresso. Infelizmente, um partido fisiológico e a pessoa que se perdeu nos seus princípios tem votado com o governo Lula. Vocês estão entendendo? Então, gente, não podemos errar. Olhem os candidatos, analisem cada um com carinho, olhem a ideologia que eles defendem, olhem o seu passado, navegue pelas suas redes sociais, olhem, procurem aqueles que vocês se identificam, que assim como vocês, esteve lá nos movimentos pró-Brasil desde 2013, 14, assim como eu. Não adianta, gente, fazer eleição e querer mudança votando nas mesmas pessoas. Outro ponto importante: o nosso compromisso é com Deus. Nós somos independentes, graças a Deus. Se vocês olharem os senadores que estão aqui ao derredor de Rio Verde, querendo a fatia disso, e as alianças que esses grupões têm feito nessa velha política que a gente abomina, o cenário está muito claro. Então, pessoal, cuidado com quem vocês querem que seja gestor das suas cidades. Daniel, às vezes a gente parece um pouco cego, fica míope, né, das coisas, né? A gente fala muito do PT e tal. Eu gostaria que, se alguém tivesse assistindo o vídeo depois, mandasse um direct para você, Daniel, para nós aqui. Qual projeto de lei que o Lula fez nesse quase dois anos, né? Um pouco de mandato, Isso. que foi de bom para o povo, sem onerar ninguém. Sem Porque, cobrar imposto. assim, ele tá sem botar a mão no bolso de ninguém. Se alguém puder fazer isso, é um desafio aí para os meninos aí que são bons aí de bate-papo do PT, né? Eu gostaria de chamar eles para o desafio para fazer esse bate-papo. Por quê? Porque as pessoas às vezes têm que entender, a gente fala, as pessoas não entendem. Porque assim, ó, a esquerda só sabe tirar de alguém para dar com alguém. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro, no estado de Goiás. Nós estávamos conversando hoje à tarde com um empresário, reclamando que está faltando mão de obra e não consegue. Os funcionários deles são antigos, né? Estão se aposentando e no passado os filhos queriam trabalhar na profissão dos pais. E ele não, e ele chamou os empregados e falou assim: olha, vou abrir vaga, traga seus filhos para começar a trabalhar na indústria. Ninguém quer. Por quê? Porque nós estamos ensinando as crianças a ficar em casa, a não trabalhar. A criança é proibida Eu, de na minha época, trabalhar. eu trabalhava aos 10 anos trabalhando, 8 anos.
Ia pra escola por 2 motivos. Primeiro motivo, ia por causa da mãe metia-lhe pau, né, dava-lhe pau pra Parabéns pra sua mãe. pra ir pra escola. Parabéns. Depois eu entendi que a educação me transformava, aí a coisa foi, mas a mãe empurrou primeiro. Eu acho que esse é o papel dos pais. Agora o governo vem dar dinheiro pro cara estudar. É. Estamos fazendo o quê? Estragando essa juventude. Já tem um programa federal, que é o Pé de Meia, e um estadual do Dr. Ronaldo Caiado, que é o cartãozinho para a criança fazer o que é a obrigação dela. Estudar, mas ele compra bebida, ele faz cinema, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu acho que tem que dar pra mãe. Você tem que ajudar, então ajuda a mãe para comprar alimento. Na né? verdade, já está criando uma geração escravizada. Escravizada não, independente e burra. Dependente e ideologicamente burra. Esses governos socialistas são especialistas nisso. Isso, então, ó, olha só, alguém vai pegar só esse texto que nós pegamos aqui. Então, se você concorda, você não pode continuar com os mesmos partidos políticos. Se você concorda que o que nós estamos falando está certo, eu fico olhando para você, por que você não tira a bunda da cadeira e vem para ação? Foi o que nós estamos fazendo aqui. Eu poderia muito bem estar fazendo outras coisas, você podia fazendo outras coisas, Daniel, e os nossos pré-candidatos a vereadores, ontem nós tivemos uma reunião com eles, excepcional, todo mundo se dedicando, e aí todos chegam para a gente, então, parabéns, é isso mesmo, ou as pessoas são muito falsas, ou não querem transformação. Então, você que está assistindo, põe a mão na consciência. Você vai precisar da política. E você que não vota, não quer votar em gente, tá de saco cheio, faz anos que não participa da eleição, vai lá no TRE, regulariza seu título e dá um checkmate nessa eleição. Participe dessa eleição, seja atuante, pesquise, estude, busque se informar do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. Busca isso, faça a sua parte. Olha só, vou dar um exemplo aqui. Eu, assim como o nosso grupo, prezamos primeiro pela qualidade em detrimento da quantidade. Toda a nossa chapa é composta por pessoas zero bala na política. Somente um teve um cargo eletivo na cidade vizinha, mas já está residente em Rio Verde, está tudo ok. Os demais são pessoas indignadas com esse velho sistema dessa velha política. E, assim como eu, estão saindo da indignação e vindo para a ação. Eu convido vocês a participarem conosco dessa jornada. Conheçam o Partido Novo, procurem na internet, vocês vão achar, nos procure no direct, eu tenho o estatuto, a apresentação do partido. Vamos juntos nessa jornada. Tem uma frase do estudioso que diz que loucura é fazer as mesmas coisas querendo resultado diferente. Então, moçada, se você quer a saúde de sempre, a educação, a segurança, a velha política, você tem que votar em quem está na velha política. Agora, se você quer renovação, que é um Estado ágil, um Estado que atenda às suas necessidades, que não leve a mão no seu bolso, o partido político está aí, se chama Partido Novo. Tudo está estampado lá, e o caderno de políticas já está aqui, o projeto já está pronto. Venham conhecer, venham conosco nessa jornada. E, Daniel, só para nós encerrarmos esse bate-papo, é bom que nós estamos fazendo nessa quinta-feira. Então, domingo agora a gente teve esse encontro, sexta, sábado, domingo, lá em São Paulo. E já vamos explicar aqui, né, Daniel, sobre o Partido Novo vai usar o fundo partidário, desculpa, o fundo eleitoral. Por que o partido vai usar o fundo eleitoral? Vamos deixar bem claro. Primeiro, quando o Partido Novo foi criado, tinha-se o financiamento de campanha através das empresas. Como o partido criou um modelo de gestão, um modelo de diferente na política, não teria problema nenhum o partido se autofinanciar. Hoje o partido, para tu ser filiado ao partido, tu tem que pagar mensalidade ou pode ser isento. Só que só vota no partido, e o partido é assim, quem paga a sua mensalidade. R$ 39,75 por então mês. o partido é o único partido que recebe, né, tem uma arrecadação bacana, mais de 60 mil filiados já no partido. É o partido que mais cresceu nesse ano. Isso. Então, o partido vai usar nessa eleição, o Daniel vai receber recurso do fundo eleitoral. Sempre fomos contra o fundo eleitoral e ainda somos contra. Somos contra. Só que nós temos que jogar com as armas que os caras jogam. Por quê? Quando foi criado o fundão eleitoral, ele foi criado de 1,7 bi. Isso. Só que as empresas justificaram e tiraram das empresas. Na outra reforma, o que eles fizeram?
O Daniel, por exemplo, como pré-candidato a prefeito, ele podia bancar até 30% da sua campanha, não precisava comprovar e tal. Eles criaram uma regra, somente 10% do teto de gasto e ainda tem que comprovar a capacidade financeira para se autofinanciar. Então os partidos que estão lá, os políticos, foram fechando a oportunidade, até o pessoal brinca, é a reforma contra o novo. É Isso. tudo para acabar com o novo. Toda a reforma que está existindo É, é nesse absurdo é para atacar o Partido Novo. E aí, com isso, o que o Novo fez? Tomou a decisão, mas eu quero deixar bem claro para vocês, é o único partido que tem regra. Então, a regra de como ele vai distribuir esse dinheiro. Então, eu quero deixar bem claro para vocês, não temos problema nenhum, né, em estar usando esse recurso, e que inclusive é seu, tá? Esse É, dinheiro, esse fundão eleitoral, é dos políticos. Não é dos políticos, é dos seus sai do impostos. seu bolso. E quando o Novo é contra, o Novo entende o seguinte: se você, cidadão que está ouvindo, você se achar no direito de ajudar um político, você vai e doa. Não tem que o governo pegar do imposto, tirar da educação, tá vendo? Ele tirou 5 bilhões da educação agora. É. Tirar da educação para botar na política. Nós somos contra isso. Só que para nós conseguir mudarmos isso, nós temos que chegar lá. Para nós chegar lá, passa agora pela eleição de 24 e passa pela eleição de 2026, Isso. com a eleição do Aí vereador nós prefeito. vamos usar parte desse recurso, não adianta entrar numa guerra de estilingue contra espada, apesar que nós vamos vencer estilingue contra espada. Rei Davi já fez isso. Nossa aliança é com Deus. Muito obrigado, boa noite, fiquem com ele.